Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Meus irmãos e minhas irmãs, quero falar a vocês de um hadith importante, em que o profeta Muhammad, alayhi salatu wa salam, ele nos lembra de 7 tipos de pessoas que estarão abaixo da sombra de Deus no dia do juízo final. Ou seja, estarão abaixo do trono de Deus no dia do juízo final, com a visão do Criador do Universo. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele começa a falar do imam adil, ou seja, do imam justo, aquele que julga com justiça, aquele que ensina o caminho em que Allah Azza wa Jalla fala no livro e a sunna do profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. E aquele, quando tem um caso em sua mão, seja de um muçulmano ou seja de um não muçulmano, ele julga com toda a justiça, ou seja, ele fala a verdade, ele mostra a verdade, ele é o exemplo para todas as pessoas, para todos os muçulmanos e muçulmanas quando veem ele. O segundo tipo de pessoa em que ele fala nesse hadith é Shabun nasha'a fi ta'atillah, ou seja, o jovem que está na obediência de Deus, que tem a preocupação com as ações que são determinadas no livro e na sunna do profeta Muhammad. Não negam, fazem aquilo que é determinado por Deus. É aquele jovem entre 15 e 30 anos em que obedece a Deus, em que faz aquilo que é determinado por Deus, em que obedece a sunna do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Até mesmo nós hoje lembramos das pessoas, dos jovens em que estão desviados, mas que Allah Azza wa Jalla os façam voltar para o caminho de Deus e para a obediência da sunna do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. O terceiro tipo de pessoa em que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam fala nesse hadith é rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ou seja, o homem que tem o seu coração ligado nas mesquitas, ou seja, ligado na oração. Ele vem para as orações obrigatórias, ele se preocupa na prática do Islã com seus irmãos, ele vem para as orações, ele tem muito sajda, ele faz muito sajda, ele faz a prece, a Deus louvado seja no sajda, ele lembra de Deus constantemente, ele tem o qiyamul layl, ou seja, se levantar à noite para a oração, ele é obediente na adoração de Deus louvado seja e não duvida de nada disso, ele faz tudo o que é ordenado por Deus. Depois o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele lembra: Rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. 2 homens que não se amam senão por Allah Azza wa Jalla e vão se juntar para a adoração de Deus. Ou seja, eles não têm ligação consanguínea, eles não têm nada que os ligue, e sim o Islã. Islã, a fé em Deus louvado seja, a fé verdadeira, a fé do caminho em que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos mostrou para que as pessoas possam entrar no paraíso, para que possam ter a felicidade. Ou seja, esses 2 homens se juntam para a lembrança de Deus, se juntam para a adoração de Deus e não se separarão senão pela morte determinada por Deus louvado seja. Depois ele fala do rajulun da'atuhu imra'atun dhat mansab wa jamal faqala inni akhaf Allah. Ele lembra do homem em que foi convidado por uma mulher bonita e de boa descendência para que ele cometesse o adultério. Mas ele disse: eu temo a Allah Azza wa Jalla. Ele não negou o adultério por causa das pessoas, ou negou o adultério por causa do castigo, mas ele negou pelo medo de Deus, pelo amor em que ele sentia por Allah Azza wa Jalla. Ele negou o erro, ele negou cometer adultério com esta mulher. Ele foi para a verdade, como fez Yusuf, que fez a mesma coisa quando a mulher do rei do Egito queria que ele cometesse o adultério, e ele se negou, fazendo o que era correto, dizendo: eu temo a Deus, e não cometeu o adultério. Depois o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele lembra do homem: rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'alamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ou seja, um homem, quando dá o sadaqa, quando ajuda as pessoas, ele dá tão escondido que nem a sua própria mão esquerda ligada ao seu corpo viu o que ele havia dado àquela pessoa, de tão escondido. Por quê? Porque ele faz para Allah, ele faz com ikhlasu lillahi ta'ala, ele faz com a sinceridade para o Criador do Universo e não para as pessoas, e não para que ele tenha recompensa, e não que ele possa ter alguma coisa desse mundo, mas sim a recompensa de Deus louvado seja no dia do juízo final. E a última pessoa em que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos lembra aqui é rajulun dhakarallaha khaliyan fafadat aynahu. Ele é um homem que lembra a Deus, ele está sozinho e lembra de Deus, e seus olhos enchem de lágrima por estar lembrando do Criador do Universo quando ele faz o qiyamul layl, ou quando ele lembra no duá o nome de Deus. O seu coração
ele fica absorvido pelo amor que ele tem por Deus e ele enche os seus olhos de lágrima. Esses são os 7 tipos de pessoas que estarão à sombra de Deus no dia que não haverá outra sombra senão a sombra do Criador do Universo, Allah Azza wa Jalla. Que Allah nos faça dessas pessoas que estarão sob o seu trono no dia do juízo final e que estejamos juntos, inshallah, o Ta'ala, que Allah nos coloque lá, abaixo do seu trono e possamos ter a visão dele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.